Espíritu Santo está en este lugar. Glória a Deus. A nossa reflexão hoje é em Mateus capítulo 12. Embora haja alguns conflitos por falta do conhecimento, por não entender a luz da verdade, na direção do autor das Escrituras Sagradas, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que inspirou os homens para trazer registros que servem como base do conhecimento da verdade que nos liberta. E o texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, está escrito assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas, a colher espigas e comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesse o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E diante da palavra de Deus, o que está escrito já define a realidade que devemos ter como conhecimento, pelo menos o fato de conhecer a verdade. E somente através do Espírito Santo de Deus, essa verdade tem a orientação da libertação para que possamos entender o que Deus está expressando, revelando através das Escrituras. Porque por mais que os homens mudem um tio, uma vírgula, o Espírito Santo de Deus, que é responsável pela inspiração, que é o próprio Deus que está habitando em nosso ser como o templo do Espírito de Deus que nós somos, então somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar a direção do conhecimento. Em certa oportunidade, Jesus estava falando com os discípulos e ele disse: A vós é dado conhecer. E liberou para os discípulos o entendimento, abriu o entendimento para que eles pudessem ler a Escritura Sagrada e compreender o que de fato está sendo revelado. E hoje, em tempos atuais, há um grande desperdício de entendimentos da fraqueza humana, quando os seres humanos entram em conflito acerca de guardar ou deixar de guardar o sábado. Isso por falta da revelação divina, da direção do Espírito Santo, para nos fazer entender o que significa acerca de guardar o sábado. Podemos trazer uma luz para a tua vida nesse instante acerca do entendimento. Através de oração, através de ler e querer compreender e buscar em Deus a resposta para poder expressar a verdade.
Naquela época, quando foi dado a Moisés os mandamentos, o mesmo mandamento que mandou apedrejar aquela mulher que foi pega no ato de adultério, que Jesus Cristo não desfez o que estava escrito, mas fez cumprir o que estava escrito. Quando a lei de Moisés mandava apedrejar aqueles que eram pegos no ato de adultério e trouxeram aquela mulher diante de Jesus Cristo, a lei estava escrito que deveria ser apedrejada. Mas por que não apedrejaram ela? Por causa da atitude de Jesus Cristo, que consultou a Deus quando se curvou na areia e começou a escrever o que não está revelado nas Escrituras Sagradas, o que ele escreveu, porém o que ele fez está revelado. Então, enquanto ele escrevia, com certeza, ele orava em silêncio e consultava o Pai. Talvez ele estivesse falando assim: e agora, Pai? Eu, como teu filho, o que eu devo fazer diante do que está escrito, determinado por ti, meu Pai? E de repente ele se levanta com autoridade e não desfez o que estava escrito, mas fez cumprir quando ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram. Não ficaram nenhum, dos grandes aos pequenos. E restou somente a mulher pecadora diante de Jesus Cristo. E ele pergunta: mulher, onde estão teus acusadores? E ela disse: não está aqui mais nenhum, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, ele não mudou a lei do apedrejamento, mas ele fez cumprir. Ele disse: aquele que não tiver pecado pode atirar a pedra. E todos saíram. O único que poderia atirar a pedra nela era Jesus Cristo, mas isso ele não fez. Da mesma forma, quando se trata sobre o sábado, naquela época que Moisés ouviu de Deus as ordenanças do mandamento, escrito pelo próprio Deus, que a Bíblia diz que Deus escreveu as tábuas. E lá está escrito: guarda o dia de sábado para o santificar. Na verdade, o que Deus estava querendo ensinar ao povo era que eles não deveriam esquecer daqueles atos praticados no dia de sábado. Por isso que Deus mandou: guarda o dia de sábado para o santificar. Para eles se santificarem. O que é santificação? É separação. Ou seja, se separa das coisas erradas. Procura fazer o que é correto daqui para frente. Então, guardar o sábado significava exatamente isso. Não esquecer que era apenas uma vez por ano que eles iam à presença do sacerdote, para o sacerdote entrar na presença de Deus através de um lugar reservado, conhecido como o Santo dos Santos. Ali o sacerdote apresentava o pedido de perdão do povo para Deus. E naquele momento eram oferecidos holocaustos. Quando Deus aceitava, o sacerdote pulava de alegria e todos lá fora no arraial sabiam que Deus havia perdoado eles. Isso deveria ser guardado. Guarda isso que era feito no dia de sábado. Porém, os homens interpretam até hoje na sua maneira de ler, simplesmente ler, e não busca a direção do Espírito Santo e se perde do conhecimento, da verdade que liberta. E às vezes quer guardar o sábado e não guarda outros procedimentos, como é o principal: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E muitos deles não amam nem a si, como vai amar o próximo. Porque se aprender a amar a Deus e conhecer a verdade que liberta, não vai entrar em questões loucas e nocivas da vida. Porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor até do sábado. Isso está definido na palavra de Deus. Portanto, devemos refletir e analisar nossos procedimentos e conhecimento. Que Deus continue nos